Oi, nono ano, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de História. Como sempre, iniciando com a correção da atividade da nossa aula anterior, de sexta-feira, 15 de maio. Eu tinha deixado para vocês duas perguntas sobre a Guerra de Canudos. Aqui estão sugestão de resposta para as duas perguntas. Vocês podem pausar o vídeo e fazer a verificação das respostas, mas lembrando que podem responder com as palavras de vocês. Muito bem, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando da Primeira República do Brasil, mas focando dessa vez na revolta da vacina. Nossa habilidade continua sendo identificar as implicações sociais da nova configuração imposta por esse regime republicano e explorando esses conflitos e rebeliões aí desse período. Muito bem, vamos ver o que foi a revolta da vacina. A revolta da vacina, pessoal, ela aconteceu em novembro de 1904, mas para entender o que foi essa revolta popular no Brasil, temos que entender o contexto do porquê que ela aconteceu. Em 1902, teve eleição para a presidência do Brasil e foi eleito o paulista Rodrigues Alves como presidente, dentro daquele contexto que eu tinha explicado para vocês da República Oligárquica, né, a República das Elites. Ele e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, vão buscar colocar em prática um plano de reforma da região, modernização da capital do país, que era o Rio de Janeiro na época. Essa reformulação, modernização do Rio de Janeiro, era muito inspirada também na Belle Époque, lembra que nós estudamos esse conteúdo anteriormente. Para que isso acontecesse, eles também tiveram que promover o combate a doenças que estavam assolando a população naquele período, como por exemplo a febre amarela. Os políticos, então, para iniciar esse combate a doenças, vão contar com o apoio do médico Oswaldo Cruz, né, que vai trazer várias modernizações científicas para o projeto. Eu coloquei aqui uma imagem do Oswaldo Cruz para vocês. O Rio de Janeiro, nessa época, ele tinha, no início do século XX, aproximadamente 700 mil habitantes, que estavam sujeitos a várias epidemias, como tuberculose, malária, varíola, né? E todas essas pessoas viviam, muitas dessas pessoas, desculpem, viviam em condições precárias. Para tentar reverter, melhorar esse quadro de doenças que estavam se alastrando, eles iniciaram então uma política de higienização e saneamento. Tomaram algumas medidas como o pagamento de recompensas para quem caçasse ratos, isso é bem curioso, mas tinha muita infestação de ratos, e eles são transmissores potenciais de doenças. Também tivemos a invasão de agentes de saúde nos lugares mais escondidos da cidade, buscando focos de onde pudessem surgir novas doenças. Também vamos ter pela primeira vez a vacinação obrigatória contra a varíola, bem como a apresentação do comprovante de vacinação para quem fosse matricular os filhos na escola. Então, precisava ser vacinado, vacinar as crianças para poder realizar a matrícula. Algo que naquela época, para a população, ainda era impensável. Até para ser admitido em um emprego. Então, foi algo muito inovador para as pessoas daquela época. Mas o governo tomou essas medidas, porém não transmitiu uma segurança para a população não foi informada do porquê, elas sabiam que falavam que era para combater as doenças, mas não foi informado do que seria a vacina, de como que isso iria correr, por que estavam fazendo isso, não foi detalhado para a população. Eles utilizaram a força, invadiam inclusive várias casas de pessoas mais humildes e forçavam a vacinação. E esse excesso de força utilizado pelo governo para impor essas medidas vão ter um resultado muito explosivo por conta do povo. Aqui é uma imagem, pessoal, do Morro do Pinto em 1912, no Rio de Janeiro, já é depois da revolta da vacina, mas é para vocês terem uma noção de como viviam, as pessoas em situação de extrema pobreza no Rio de Janeiro.
E nesse período essa população vivia em barracos, como vocês podem observar na imagem, cortiços na região, ficavam na região central mais próxima desses locais portuários. Essa disposição geográfica desses moradores era um grande obstáculo para a execução da transformação da capital do Rio de Janeiro na Belle Époque, que eles tanto sonhavam. Eles queriam transformar num grande cartão postal, né, semelhante a Paris, mas essas comunidades mais humildes, essa população mais pobre, né, era um grande obstáculo para a execução desse projeto. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma avenida do Rio de Janeiro no início do século XX, né, que é, né, uma busca de modernização urbana inspirada no período da Belle Époque europeu. Seria interessante vocês compararem as duas imagens para ver, né, como já existia grande desigualdade e grande diferença social no Rio naquela época. Destacando um pouco sobre essa ciência e higienismo desse período, que vai culminar aí na revolta da vacina, é importante destacar que na segunda metade do século XIX nós vamos ter, né, importantes avanços científicos em todos os campos do conhecimento, que foi lá o período da Belle Époque, que vai inspirar, né, todo o mundo, de certo modo, e o Brasil não vai ficar de fora dessa inspiração. Vão surgir no Brasil aqui políticas públicas, como eu falei, voltadas para esse saneamento básico, vamos ter a criação de redes de esgoto, tratamento da água, combate a mosquitos. Então, nós temos, né, o ponto positivo desse higienismo e desse cientificismo do período. Porém, nós também temos a questão negativa desse período, que vai estar ligado ao racismo e à eugenia. Lembrando que eugenia é aquela questão de crença em superioridade racial, que vai justificar a crítica que havia à miscigenação, que é a impureza, né? Então, toda essa questão ainda está muito ligada a ideias atrasadas e preconceituosas. Então, quando foi implementada essa lei de saneamento e de vacinação, no Rio, a situação vai ficar ainda mais delicada, porque as famílias mais pobres, elas vão ser desalojadas dos cortiços e barracos que elas moravam, e esses lugares vão ser destruídos pelo poder público, né? Então, essas pessoas vão perder as suas moradias, e esse vai ser mais um dos motivos que vai ter a revolta da vacina. Como consequência disso, de 10 a 16 de novembro de 1904, as manifestações vão tomar as ruas, né, do Rio de Janeiro, edifícios serão depredados, prédios do governo serão invadidos. Como consequência disso, nós vamos ter aproximadamente 30 pessoas mortas e mais de 100 pessoas feridas. O governo vai suspender direitos, depois vai prender os líderes do movimento e vai enviá-los para o Acre, que era um território recém-anexado ao Brasil. Posteriormente, com a conclusão daquelas obras em busca da Belle Époque brasileira, da capital, casas e edifícios daquela região vão ser supervalorizados, né? Ou seja, comprar um imóvel na região central do Rio ou mesmo pagar aluguel vai tornar-se uma possibilidade para poucas pessoas. É uma situação, então, que vai acentuar definitivamente o processo de favelização, que é a ampliação das favelas brasileiras aí no Rio de Janeiro. É importante destacar também que opositores do governo nessa época, como sindicatos e alguns militares positivistas, apoiaram a revolta da vacina. Então, ela não foi um movimento apenas de cunho popular, ela teve um apoio de opositores do governo que queriam enfraquecer o poder dos oligarcas nessa Primeira República. Aqui eu coloquei para vocês uma charge. Quem aparece aqui no centro é o Oswaldo Cruz, forçando a população, né, digamos assim, ao processo de higienização. E aqui eu coloquei para vocês uma charge, que é uma charge bem famosa da revolta da vacina. Desse lado nós temos a população revoltada. Aqui nós temos o Oswaldo Cruz liderando aí esse projeto de vacinação obrigatória. O Oswaldo Cruz, percebam que ele está montado numa seringa, chamavam ele de
Napoleão da seringa, é um apelido por conta da vacinação obrigatória, né, por uso da força. Essa charge ela foi feita no dia 29 de outubro de 1904, a revolta da vacina aconteceu em novembro, então foi pouco tempo antes. Dizem que essa charge já previa, né, que iríamos ter uma revolta popular. E como proposta de atividade, pessoal, eu deixo para vocês uma notícia de jornal do período e a charge que nós acabamos de ver. Vocês vão comparar esses dois documentos e vão responder essas 3 perguntas. Bons estudos e até a nossa próxima aula!